Então, o trabalho do Leonardo vai ser sobre um estudo sobre inequações em espaço intervalar. Ele vai apresentar aqui para a gente. Já vamos começar, pessoal. Eu estou apresentando. Tá aí. Boa tarde, Leonardo. E o que eu vou apresentar é uma parte de um projeto de iniciação científica que eu fiz com o professor Sandro Bittar. Na verdade, o título está diferente aqui. Depois eu... Então, aqui que eu fiz, foi uma escolha um pouco infeliz, o título que eu escolhi para a apresentação, mas... Enfim, acho que não foge muito ao tema. O título, na verdade, é o modelo para resolução de problemas de programação linear. A parte das inequações ela vai aparecer aqui, numa forma que a gente vai definir esse problema. E isso aqui foi uma parte de um projeto maior que eu fiz com o professor. Primeiramente, eu vou apresentar aqui o que é intervalar. Intervalar, eu estou referindo a matemática intervalar, aritmética intervalar. Eu vou definir o que é essa área da matemática. Depois, vou definir propriamente o que é o problema de programação linear intervalar. Após isso, o índice de aceitabilidade, que é um conceito que nós usamos para resolver, para formar o nosso modelo de resolução. E, por último, apresentar a definição de um desses índices, que foi o que foi escolhido por nós, o A, aceitabilidade, e seguido de um exemplo numérico. Primeiramente, o que é matemática intervalar? Matemática intervalar, ela é um método de tentarmos capturar incertezas, digamos assim, representar incertezas. É só você pensar que, por exemplo, muitas medições que a gente faz por aí, elas têm ela tem um errozinho, sempre tem uma margem de erro. Então, a estratégia aqui é, em vez de a gente trabalhar com esses números que são pontuais, mas imprecisos, nós vamos trabalhar com o intervalo todo, todas as possibilidades. Vai pegar o ponto mais a margem de erro. E essa primeira parte aqui eu vou tentar explicar como é que a gente define a aritmética intervalar, como é que a gente faz continha com intervalos. Existem várias maneiras, na literatura existem várias definições do que seria uma operação entre intervalos. A que eu uso nesse projeto é a seguinte. Aqui tem dois intervalos x e y. A operação estrela entre eles vai ser definida da seguinte forma. É a operação estrela aplicada em cada elemento dos dois intervalos. Ok? E nós vamos definir esse conjunto, o IR, que vai ser o conjunto de todos os intervalos fechados. Compactos, perdão. Aqui nós vamos trabalhar só com intervalos compactos. Eu não trouxe aqui a demonstração demonstração dessas regras, mas a partir daquela definição a gente tem que as nossas operações usuais, soma, subtração, multiplicação e divisão, seguindo aquela definição, vão ter essas regras aqui. Aqui a soma nós vamos somar os extremos, a subtração nós vamos inverter o segundo intervalo, aqui nós vamos pegar o mínimo e o máximo desse conjunto aqui, e a divisão é análoga à multiplicação. Beleza. Explicado o que é matemática intervalar, muito brevemente, nós vamos definir o que é um problema de programação linear. Primeiramente, o que é um problema de programação linear? Um problema de programação linear é um problema de otimização, onde a função objetivo ela é um funcional linear e as nossas restrições são definidas por um sistema de equações. Daí a relação com o título anterior, que perdão, foi uma escolha infeliz, mas enfim, definido dessa maneira. Aqui a gente tem que o x é um vetor, o c também, são dois, e o a é uma matriz, e o b é um vetor. E a relação de ordem aqui é uma relação entre componentes.
Isso quer dizer, se dados dois vetores A e B, se nós verificarmos que cada componente de A é menor ou igual a cada componente de B, pareado, assim, nós dizemos que A é menor ou igual a B. Usando essa definição, essa relação, não é uma relação de ordem, é uma pré-ordem, essa relação de comparação entre vetores, a gente pode definir o que seria o IRN. Nós vamos definir como se fosse intervalos de vetores. Nós vemos aqui um vetor B em uma matriz A, um vetor B do espaço IRN em uma matriz A, M por N, com entradas em R, vão ser definidas dessa maneira. Nós vamos ter vetores e matrizes limitantes desse intervalo. E aqui eu defino o que seria o ponto médio. Aqui era para ser um x. Esse era para ser xc é igual ao ponto médio e x delta é igual ao raio do intervalo. Ou do vetor de intervalos. Tanto faz, um vetor de intervalos ou um intervalo de vetores, na maneira que a gente definiu a relação entre vetores, vai dar a mesma coisa. Então, o nosso problema de programação linear, programação linear intervalar vai ser esse aqui. Nós vamos ter o C, ele vai ser um vetor de intervalos. Nossa variável x, ela continua sendo um valor real. Nós não vamos ter um intervalo como resultado, mas todos os nossos coeficientes vão ser intervalos. O nosso objetivo aqui é definir o que significa AX menor ou igual a B. Porque isso quer dizer, nós vamos tentar definir como nós vamos fazer essa comparação entre intervalos. Para isso, nós vamos escolher. Tem várias outras definições tem várias, se for pesquisar, tem várias definições de relação entre intervalos, mas a que nós escolhemos é a que usa o índice de aceitabilidade. O índice de aceitabilidade é essa função que pega dois intervalos e retorna um número real, incluindo mais infinito e menos infinito, e ela tenta atribuir um número à premissa de que um intervalo x, o intervalo y, de ser superior ao intervalo x. Assim a gente consegue definir essa relação aqui, esse menor ou igual a f de x e y, onde o x ele vai ser menor ou igual a y se o valor de f aplicado em x e y for maior ou igual a zero. A gente consegue ter uma adaptação, uma transformação, digamos assim, do que significa isso aqui, dessa relação aqui, o a e x, o a e sendo um intervalo, o i b i sendo outro intervalo, do que significa isso aqui em termos, digamos, pontuais, CRISP, mais ou menos. A gente transforma isso aqui, essa relação, nesse sistema aqui, que eu vou deixar claro o porquê disso aqui no outro slide. Sendo que esse sistema que a gente teve ali, ele é meio que a junção de duas visões, otimista e pessimista. Porque o F, ele vai dar, como é aceitável eu dizer que o x é menor do que o y, ou que o y é maior do que o x. A função f, ela vai mensurar
isso para mim. E aqui, a visão otimista é eu tento quebrar um pouco da relação. Lembra que a gente estava falando antes de AX menor ou igual a B? E agora eu estou deixando com que o AX seja um pouco maior do que B. A gente deixa com que a função f ela aumente aqui. Nós temos o sigma, que ela vai de 0 até um número alfa. A gente já vai definir qual é esse alfa. Para isso aqui está simplesmente dizendo, eu estou deixando que esse intervalo AX ele seja um pouquinho maior do que o B, mas a primeira desigualdade aqui em cima, ela me diz que eu não quero que o limite superior de A ele ultrapasse o limite de B, o superior de B. Só para deixar claro, essa relação não é a mesma que essa aqui, ok? Mas para o nosso fim, ela faz sentido, esse sistema aqui. Dá uma relaxada nas restrições. A gente consegue ter uma relaxada, a gente vai conseguir outros resultados. Aqui é o índice que nós escolhemos. Ele é bem simples. Na referência que eu usei, a fórmula desse índice é essa primeira expressão aqui. YC menos XC sobre Y delta mais X delta. Mas eu queria... Isso aqui é só uma adaptação que eu fiz para poder entrar o caso onde o Y delta mais X delta é igual a zero. Mas isso não importa muito, porque se eu estou falando que o Y delta e X delta mais o X delta é igual a zero, eu estou falando que eu estou trabalhando com dois intervalos colapsados, que pelas relações, pela aritmética, é idêntico a dois números reais. E a dois números reais a gente consegue muito bem dizer qual é o maior e qual é o menor. Aqui, assim, esqueci de comentar, aquele sigma a gente chama de nível de tolerância. O nível de tolerância, a gente tolera com que as nossas restrições elas sejam quebradas um pouco. A gente tem uma certa tolerância à quebra das restrições, até um certo ponto. E aqui são os níveis de tolerância representados dados pelo índice A, pela aceitabilidade. Aqui, começando dessa área mais escura, o sigma é igual a zero, ou seja, zero tolerância, até o sigma igual a 1. E a gente vê que o sigma igual a 1 é o último em que ele toca aqui nesse ponto e dessa região rachurada, que é a região onde o limite de x, aqui, o limite superior de x ele é menor do que o limite superior de y. Aquela primeira desigualdade do nosso sistema. Com isso, a gente vai definir o alfa como sendo 1, porque uma tolerância maior do que 1 não vai fazer diferença. Então, a gente vai parar no alfa igual a 1. Aqui a demonstração. Eu vou pular isso aqui. Vou vir para cá direto. Beleza. Com essa fórmula, então, aplicando a aceitabilidade, a gente consegue esse sistema aqui. Então, para cada desigualdade do nosso problema original, eu vou ter esse sistema de inequações. A gente vai dobrar o número de restrições, no caso. E com o índice A, aceitabilidade,
a equação, a desigualdade vai ser dessa forma. Perceba que a gente está aqui, conforme com sigma igual a zero, a gente vai tratar da matriz, a matriz centro, matriz média da matriz intervalar A, e o vetor médio do vetor intervalar B. E aumentando o sigma, aumentando até 1, tendo a tolerância máxima, nós temos A menos A delta, que vai dar o limite inferior, a menor matriz, e aqui vamos ter B, C mais B delta, que vai estar o vetor superior, o maior vetor. Isso vai dar uma extensão bem ampla, uma equação bem ampla. Vários pontos vão satisfazer isso aqui. Isso em relação a qualquer outra escolha de matriz e vetor dentro da matriz A e B intervalares. Beleza, a gente conseguiu uma forma pontual, CRISP, para as restrições. Agora eu quero tratar do vetor do funcional. A gente vê aqui, dado o funcional, esse monte de continha é para chegar no final dizer que dado a aceitabilidade, o x estrela, que seria o ponto ótimo, ele vai ser o ponto ótimo também para o C médio, para o vetor médio do vetor C. No final, a gente vai ter esse sistema, esse problema, esse PPL, que é problema de programação linear, onde a gente está minimizando o ponto médio do vetor C, dado essas restrições. E aqui, para ilustrar como é que funcionaria isso tudo, eu tenho um exemplozinho bem simples, dimensão 2, para a gente ter uma geometria bem bacana, para a gente poder ver. Aqui, nosso problema PPL. A matriz A é essa, matriz o vetor B e o vetor C. Perdão. A gente pode representar esse problema dessa maneira aqui. Aqui nós temos as diversas possibilidades do vetor C, e aqui a gente tem as diversas possibilidades de um conjunto viável. Léo, 3 minutinhos só. Tô acabando. Beleza. E aqui resolvendo. Perceba, como eu falei antes, com o sigma igual a zero, tolerância a zero, nós temos esse conjunto aqui, que vai ser o menor conjunto, na verdade, perdão, vai estar aqui no meio, mas com tolerância 1, com tolerância total, a gente vai ter esse maior conjunto, ou seja, para explicar, deixar claro o que eu falei, vai ser uma restrição bem ampla, é o maior conjunto possível, assim, dentre as escolhas de matriz A e vetor B. E aqui são os vários resultados que a gente tem. A partir daqui, é com tolerância zero, até esse limite, esse outro ponto aqui, que vai ser a tolerância total, sigma igual a 1. E essa é a referência que nós usamos para essa parte do pesquisa, e muito obrigado. Obrigado, Léo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação referente à apresentação do Léo? Vocês fiquem à vontade de falarem alguma coisa no chat. Valeu, Thiago. Cacau. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Léo. Muito boa apresentação. Gostei muito.